espelhando o bom pastor. O texto que a gente vai falar é o texto do bom pastor. Para quem conhece lá na Bíblia, está no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos falar um pouquinho, nós não vamos ler o texto, é um texto bastante longo, mas nós vamos ver dois aspectos fundamentais e a aplicação disso para nós. Tá? Dois aspectos e aplicação para nós. Um dos aspectos é uma questão muito interessante que o Senhor Jesus diz. Ele diz, eu sou a porta, e ele diz, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Quando você pensa nisso, você tem que pensar o seguinte, que a vida de cada um de nós é definida pelas escolhas que fazemos, não é? Você escolheu estar aqui hoje. A Bíblia diz assim, há caminho que parece certo ao homem. Você já pensou nisso? Tem muita coisa que a gente decide e a gente fala, mas me pareceu tão certo. Deu tudo errado. Mas me pareceu tão certo. Porque a Bíblia diz, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E isso era real para um animalzinho muito bonitinho, que eram as ovelhas, que eram levadas, as portas indicam sempre um ponto de entrada e saída, né? Eu entro, eu saio, eu entro, para isso que serve porta. Acontece que há porta, uma porta em particular, na Bíblia, que a ovelha entrava, mas não saía. Vocês lembram dessa porta, né? Como é que ela chamava? A porta das ovelhas. Ela ficava aqui, ó, nesse lugar, tá? Aqui no nordeste da cidade velha, da região do templo. Okay? O templo está aqui. Então você imagina o seguinte, seja por aqui ou por aqui, quando os pastores levavam as ovelhinhas, eles levavam as ovelhinhas para quê? Para serem sacrificadas no templo. O Antigo Testamento era assim que funcionava. O perdão de pecados dependia do derramamento de sangue de uma ovelhinha, né? Então eles entravam por aqui. Então essa ovelha, quando entrava por essa porta aqui, acabou a vida dela. Ela não voltava mais para casa, não voltava mais para o pasto. Entrou por aqui, ia para o templo, ia ser sacrificado. Tudo bem? Estão entendendo até agora? Bem ali. Essa é a porta das ovelhas, chamada porta das ovelhas. O lugar fortificado, e as ovelhinhas eram levadas para essa porta, e dali elas iam para o templo. Uma vez dentro da cidade, nos átrios do templo, não havia mais saída. As ovelhas viajavam em apenas uma direção e eram então sacrificadas. Jesus disse uma frase interessante. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá. Você nunca parou para pensar nesse versículo? Entrará e sairá e achará pastagem. Mas a ovelha que entra por aquela porta lá, ela não saía mais. Só que Jesus diz, eu sou a porta, e quando alguém entra por mim, não vai morrer. Por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar. A substituição de Jesus fez com que eu tivesse liberdade de ter uma vida nova. Então eu entro pela porta e volto e saio, né, para o lugar de pastagem. Então o que isso significa? Número 1, acesso a Deus. Eu quero que você pense bem nisso. Como que as pessoas podem chegar a Deus? Através do quê? Através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e ninguém... Então Jesus é a porta, concordam? Para você chegar em algum lugar, você tem que passar por uma porta. Então Jesus está dizendo, eu sou essa porta. É por esse caminho que você entra. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós todos, a humanidade, nós somos assim muito afeitos a tradições. E as pessoas, muitas vezes, elas ficam mais presas às tradições do que àquilo que a Bíblia diz. Então, dizendo, não, isso daí eu aprendi na minha casa, aprendi minha família, meu avô dizia isso, minha avó falava isso, ou não sei o quê, sei lá, certo? As várias religiões, as várias filosofias que existem. Só que quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus, não foi a sua avó, não foi seu avô, certo? Não foi o pastor, não foi o padre, não foi seu amigo de escola. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Presta atenção. Ninguém, eu vou dar uma interpretação para essa palavra. Ninguém, gente, significa ninguém. Não dá nem para interpretar, né? Ninguém. Agora, olha que interessante, Jesus não disse
ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Por quê? Ele e o Pai eram a mesma pessoa. Então, se alguém quiser chegar a Deus, precisa chegar através de Jesus Cristo. Essa é a essência da fé cristã. Número 2, o que significa eu entrar por aquela porta? Lembra da ovelhinha? Entrará, sairá. Salmo 121, verso 7 e 8. Lê comigo. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Eu tenho segurança quando eu vou a Cristo. Quando eu vou a Cristo, eu não só tenho acesso a Deus, ao Pai, né, através de Jesus Cristo, mas eu tenho segurança. Ele disse, pode vir, eu fico com você, eu guardo você, eu protejo você, eu seguro você, você está seguro comigo. Outra coisa que o Senhor promete para a gente é provisão. Porque você lembra no texto bíblico, diz assim, entrará, sairá e achará pastagens. O que é pastagem para a ovelha? Comidinha, né? Alimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Comidinha e bebida, e ali existe provisão. Sabe, gente, eu acho que você e eu, nós homens, somos provedores da nossa casa, né? Na grande maioria aí. E há momentos difíceis, não é? Há momentos de altos e há momentos de baixo. Há momentos em que você diz, poxa, consegui pagar minhas contas. E há momentos que você diz, meu Senhor, o que eu vou fazer? Né? Não tenho como resolver essa situação. O Deus Todo-Poderoso é o Deus da provisão. Diga comigo, Deus é Deus de provisão. Esse é o primeiro aspecto desse texto. Quando Jesus conta, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu não li o texto. Jesus começa esse texto falando sobre o bom pastor, ele diz assim, que ele pega a metáfora da ovelha, do pasto, do aprisco, o porteiro abre a porta para o pastor, não abre para o bandido. Então ele diz que existe o bandido, existe o mercenário, existe aquele que quer roubar a ovelha, aquele que quer matar a ovelha. E aí Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. E depois ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, né, o nome já diz o que é, mas quando ele usa a metáfora da porta e do bom pastor, ele conecta isso com a gente de uma forma incrível. Por quê? Porque eu só chego a Deus através de Jesus. E eu só consigo viver a vida cristã se o bom pastor cuidar de mim. Se o bom pastor cuidar de mim, né? Então Jesus se declara o bom pastor. Ele é o modelo de liderança e entrega. Alguns aspectos aqui também do bom pastor. Primeiro, ele diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Eu acho incrível isso, gente. Vocês já viram, ainda que em filme, qualquer coisa, vocês já viram um pastor pastoreando ovelha? Ovelhinha? É um homem, um cajado, aquele monte de ovelhinha, e elas não vão embora, porque elas conhecem a voz do pastor e sabem que o pastor está ali para protegê-las. No Salmo 23, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é aquela que protege, que defende a ovelha, né? Existem animais no campo. Pensa nisso. E o cajado geralmente ele tem, parece um ponto de interrogação, né? Ele puxa a ovelha, para a ovelha não cair no buraco. A ovelhinha é um bichinho muito sensível. Mas o pastor, sabe o que ele faz? Ele pega uma ovelhinha e ele fica com ela no colo e ela sente o cheiro do pastor e ela ouve a voz do pastor e ela se sente segura no colo do pastor e ela vai crescendo nesse ambiente e depois ela se torna a líder das outras. Quando o pastor chama, ele vem correndo. Você já ouviu a voz de Jesus? Sabe, gente, eu estou cansado dessa conversa de denominação, igreja, não sei o quê, que o cara, porque é igreja, porque não sei o que, igreja. Eu estou cansado disso. Eu vou dizer por que eu estou cansado disso. Não estou cansado de igreja, não. O que eu quero dizer é essa conversa. Por quê? Porque não é isso que resolve a vida da gente. O que resolve a vida da gente é relacionamento com Deus. Por isso que ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Não só Deus me conhece, mas eu conheço a Deus.
Pensa nisso. E muitas vezes Deus fala com a gente só não ouve Deus quando a gente não quer ouvir. Que Deus fala. Ele não fala audivelmente. Eu estava andando então ali na Avenida X e aí eu parei no semáforo e ouvi uma voz. Oh, meu filho! E todo mundo ouviu. Se ele quiser fazer isso, ele faz. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus fala no seu coração, no seu íntimo. Muitas vezes corrigindo a gente e dizendo, esse caminho não está bom. O que o tolo faz? O tolo faz assim, Ai, sai da minha cabeça esse pensamento horrível. Que o cara quer fazer coisa errada. Quem ama o pecado gosta da lama. Rapaz, que é um negócio sério. O cara gosta de fazer coisa errada, gosta de ser viciado, gosta de encher a cara, gosta de entrar em droga, gosta de tudo. Porque o cara gosta de lama. Ele gosta de lama. Por isso que a Bíblia fala que o rebanho do Senhor é ovelha, não é porco. Ovelhinha limpinha, ovelhinha se cuida. Eu quero que você pense nisso, porque você vai aplicar isso na sua vida. Deus me conhece e eu conheço a Deus. Segundo, Ele me protege das ameaças. O que o pastor faz? O pastor lembra da vara e o cajado. Ele vai, ele bate, vem o lobo, vem, sei lá, o bicho que vier, ele enfrenta. Lá em João 10, que é o texto que a gente está se embasando, o Senhor Jesus disse assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário. Ele não se importa com as ovelhas. Você já viu gente mercenária? Mercenário, para quê? Como é que chama? Ou melhor, qual que é o jeitão do mercenário que a gente conhece hoje em dia? Mercenário é aquele que luta a causa que paga mais. Isso é um mercenário. A gente tem uma guerra aqui. Contratam uns caras aí. Aí o outro paga mais, ele vai lá, ele vai atrás de dinheiro. Ele não está preocupado com gente, ele não está preocupado com as pessoas, ele não está preocupado com a causa, ele não está preocupado com nada. Ele não tem. A ideologia do mercenário é grana, certo? Agora, Jesus utiliza essa figura do mercenário para dizer o mercenário não se importa com a ovelha. Então, cuidado para quem você entrega seu coração. Quando eu digo entregar seu coração, não é paixão nem nada. Eu estou falando, cuidado em quem você confia. Sim ou não? Gente, nas igrejas tem os maiores santos e os piores pecadores. Todo mundo ali sentadinho do lado do outro na igreja. Só que você não sabe, porque ninguém anda com o crachazinho aqui, eu sou cristão, fiel à minha esposa, eu ando certinho, faço tudo certo. Aí o outro lá, eu sou mercenário, eu estou aqui só para... Ninguém faz isso, né? Então você não sabe. Então cuidado, né? Mas o Senhor é o bom pastor, amém? Jesus é o bom pastor. Outra coisa que ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Davi, vocês lembram do rei Davi? Quando Davi foi guerrear contra o Golias, e olharam para ele e falaram assim, o que é que esse pastor de ovelha veio fazer aqui? Ele não é soldado. Tanto é que o rei, na época era o rei Saul, quis emprestar para ele a armadura dele. Ele não conseguia andar com aquele troço. Ele falou, não, tira isso daqui de mim, não dá certo esse negócio, não. Mas aí, o que você precisa? Você precisa de uma espada? Não. Você precisa de uma lança? Não. O que você tem? Uma funda. Sabe o que é funda, né, gente? Funda é estilingue que não tem a forquilha, certo? Ele foi até na beira do rio, pegou 5 pedrinhas, colocou ali no borná dele, lá, alforje fica mais bonito, né? Colocou ali no bolso e foi guerrear, certo? Mas quando chegaram para ele e falaram assim, mas por que você quer guerrear? Ele falou assim, esse teu servo, falou para o rei, esse teu servo lutou contra um leão e lutou contra um urso. Eu protegi as minhas ovelhas. O que ele estava dizendo? Eu tenho coragem e eu me importo com as minhas ovelhas. E eu estou me importando com esse exército. Eu estou me importando porque não tem um cara aqui que tem coragem de guerrear contra o gigante. Sabe quando você tem coragem? Você quer ver uma pessoa de coragem? Eu vou te dizer uma pessoa de coragem. Mãe. Você já viu mãe brigar pelos filhos? Pode ser o cara mais violento, o cara está com arma, não importa. A mãe, sabe por que ela tem coragem? Ela não tem coragem porque ela confia na sua força. Porque a força dela é pequena perto de um homem. Mas a força dela é grande porque ela dá vida pela ovelhinha dela. Dá vida pelas ovelhinhas dela. Isso, eu quero que você guarde isso, porque isso é um princípio espiritual muito importante. O que vale mais na minha vida? Você já ouviu falar que uma mãe, por exemplo, a criança foi... Eu já vi isso muitas vezes.
foi, sei lá, passou em cima, o carro passou em cima de uma criança, a mãe levanta o carro, sozinha. Mas se passar aquele momento, você falar para ela levantar o carro, ela não tira do chão. Mas naquele momento ela tira, sabe por quê? Porque aquela criança é a ovelha por quem ela dá a vida. Se precisar morrer, ela morre. Nós, os homens, tínhamos que aprender com as mulheres isso, viu, gente? Com as mulheres não, com as mães. Não é toda mulher, não. As mães. Agora, onde que eu estou colocando, ou melhor, deixa eu refrasear isso daqui. O que eu valorizo mais na minha vida? Você já viu o homem brigar com a esposa porque ela bateu a porta do carro? Vocês ficam quietinhos assim porque vocês são espertos. Vocês estão quietos aí porque... Não é? Outro dia minha esposa saiu do carro e bateu a porta do carro, que eu quase caí de fora do carro. Aí eu baixei o vidro rapidinho e falei assim, ei, você? Ela olhou para mim e falou assim, não tem geladeira na tua casa? Ela morreu de rir, eu também, porque para mim tanto faz como não fez. Ela é mais importante que a porta do carro. Vai brigar por causa de carro. Quantos casamentos as pessoas não conseguem conviver? Quantos filhos não conseguem respeitar os pais porque os pais dão mais valor para as coisas do que para eles? Pensa nisso. O que é importante na sua vida? Se você falar para mim que o que é importante na sua vida é você pagar boleto, eu vou chamar a funerária, porque você já morreu. Você está morto, você não tem vida, não tem sonho, não tem nada. Pagar boleto é uma parte da vida, né? E a gente só paga boleto porque a gente faz compra. Se não tinha boleto, né? A gente se vira para isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, por quê? Porque ele ama a ovelha. Ele não ama a si mesmo. Ele luta com o lobo, luta com o leão, luta com o urso, porque ele ama a pessoa. Então, qual é o chamado que nós temos como homens e devemos levar a sério hoje à noite? E é isso que eu quero focar para a gente começar a caminhar para o final da nossa mensagem. O chamado aos homens cristãos. A pergunta é, por isso que o tema é espelhando o bom pastor. Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta das ovelhas. Mas e eu? Qual é a relação que eu tenho com isso tudo? A relação que eu tenho com tudo isso é que eu tenho que espelhar na minha vida a vida de Jesus. E se eu não espelhar a vida de Jesus, eu não sou cristão. Por isso que eu falo que essa desculpinha, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha igreja, eu vou na minha igreja. Que igreja você vai? A minha é maior que a sua. A minha é mais bonita que a sua. Na minha tem coral. E na sua igreja tem coral? Não tem. Ah, na minha igreja tem. A gente tem trabalho com isso, trabalho com isso, trabalho. Nossa, aqui a gente tem ministério. Na tua igreja tem ministério? Não tem ministério? Ai, que judiação. Na minha tem. Vem para a minha. Jesus morreu na cruz por causa disso? Jesus morreu na cruz para você ficar fazendo esse joguinho de que igreja você é, que não sei o quê, minha religião é melhor que a tua, minha igreja é melhor que a tua, meu pastor é melhor que o teu. Ah, larga a mão, vai aprender a viver. Então eu tenho que espelhar a vida de Cristo, não é espelhar as estruturas humanas. As estruturas humanas são estruturas humanas, são necessárias, está tudo certo, não tem problema. Mas você não tem que botar o coração nisso. O coração tem que estar em Cristo. Concordam, gente, ou não? Pensa no que eu estou te falando. O quanto que na sua vida brilha Jesus. O Senhor Jesus disse para que os homens, falando que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, né? Ele disse que vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo para que os homens, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Veja o que você faz e olhe para Deus, não olhe para você. Eu fico feliz quando alguém chega para mim e fala, pastor, Deus usou você. Eu digo, aleluia. Aí eu fico muito feliz. Agora, quando alguém chega e diz assim, parabéns, eu digo, pelo quê? Não estou fazendo aniversário? Não é para mim, não é comigo. O negócio não é comigo, é com Deus. Se a minha vida não estiver espelhando a graça de Jesus, eu estou fazendo coisa errada. Como homem, como servo de Deus, como que seja. Então, agora, eu não estou falando para pastor, não estou falando para missionário, eu não estou falando para gente especial, estou falando para você, para mim e para você. Nós, homens, qual é o chamado de Deus baseado nesses dois pilares que vão abençoar a nossa vida? Primeiro, eu preciso ser aquele que conduz as ovelhas ao aprisco do Senhor. Você pensou que isso daí fosse trabalho de pastor, né? Fala a verdade, confessa. Por isso que os pastores estão tudo doentes. Porque eles têm que fazer o trabalho de todo mundo. Só que quando Jesus falou lá em João capítulo 10, ele diz assim, para o bom pastor, o porteiro abre a porta. Quem é o porteiro? Uma pessoa. Deus não é o porteiro. Deus é a porta, Deus é bom pastor. Alguém, você. Você está abrindo a porta para quem? Então, olha, diz o texto bíblico
Em 1 Timóteo é um texto que fala sobre liderança, mas nós somos líderes da nossa família. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você está conduzindo as pessoas, a sua família, seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos, você está conduzindo a Cristo, porque Ele é a porta, né? Se não passar pela porta, não chega lá, gente. Não treme as suas pernas quando você pensa que pessoas da sua família que não conhecem a Cristo, se morrerem, vão para o inferno. Ô, pastor, larga a mão, isso daí é discutível. Discutível nas conversas de bar, gente. Na Bíblia não tem discussão. Jesus disse que existem duas portas, numa outra metáfora. Uma é larga e espaçosa, conduz à perdição, e a outra é estreita, difícil, que conduz à salvação. Ou a pessoa entra por Cristo ou ela está longe. Mas você não pensa nisso? Você não pensa na sua vida, no seu dia a dia? Não, pastor, eu penso mesmo é pagar boleto. É duro, hein? É difícil. Conduzir. Conduzir quem? As pessoas da minha casa, as pessoas com quem eu convivo. Olha que Jesus, ele conduz, né? João 10, 3 e 4. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, as conduz para fora, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Desde pequenininho, meus filhos, meus 2 filhos, hoje 2 homens, desde pequenininho a gente fala de Jesus, a gente ora. Fizeram coisa errada? Fizeram. Davam umas caídas? Dava. Mas louvado seja Deus, hoje estão firmes com Cristo. Por quê? Porque a gente foi conduzindo. Vamos conduzir. Eu não posso decidir por ninguém. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir nem pelos meus filhos, nem pelos meus netos. A gente não pode decidir. As pessoas decidem. Mas eu posso conduzir. Mostrar o caminho, né? Tem um caminho ali. Esse é melhor, porque lá é ruim. Esse é bom. Segundo pilar é proteger. Nós, homens, somos homens que devem proteger a sua casa, proteger a sua família, proteger a sua esposa, proteger os seus filhos. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. A primeira luta que a gente tem é com o diabo quer destruir a família, o diabo quer, né, através de ideologias, através de pensamentos, através de briga, através de dissensões, facções, etc., que são, inclusive, chamados de obras da carne, coisa do coração da gente. Nós somos maus, a gente precisa de Jesus, gente. Às vezes você está convivendo com uma pessoa, a pessoa é legal, a pessoa é bacana, você fala, nossa, que pessoa fantástica, gente, você não tem ideia, que homem, que mulher, que jovem, que gente fantástica, até o momento que você tira o pirulito deles. Já viu isso? Entendeu o que eu quero dizer, né? Até o momento que as coisas não estão tão bem assim. Até o momento que você fala não, aí você vê a maldade, aí você vê a violência, né? Você está dirigindo, você olha do lado, tem um motorista. A gente não faz isso, principalmente em Curitiba, né? Oba, você não faz isso, né? Você não cumprimenta as pessoas, mas fecha o cara, ou deixa o cara fechar você, para você ver de onde sai essa lama do coração da gente, essa violência, né? Nós, homens, somos homens chamados a proteger a nossa casa. A gente não protege com vara, a gente não protege com estilingue, com funda, com míssel. A gente protege com oração, a gente protege com atenção, a gente protege com conversas abençoadoras, com tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Quem já perdeu pai e mãe aqui, sabe o que eu vou falar. A sensação, às vezes, que a gente tem, quando a gente tem muita saudade, a gente diz, olha, eu queria que meu pai estivesse só sentadinho aqui, não precisa nem falar nada, não é? Só sentadinho, se ele tivesse sentadinho. O meu pai me acompanhou no ministério muitos anos. Ele sentava no primeiro banco da igreja, meu pai e minha mãe. E eu falava de Jesus e eu sabia. Eu às vezes nem olhava muito para ele para eu não ficar emocionado. Mas eu sabia, a hora que eu começava a falar de Jesus, eu olhava para o olho do meu pai estava chorando. E às vezes dá uma saudade, né? A gente fala assim, puxa, se tivesse só sentadinho aqui, não precisa falar nada, né? Eu quero que você entenda isso, você é muito importante para a sua família. Seus filhos não estão nem aí para o dinheiro que você ganha. É que você não conhece meus filhos. Eles não estão nem aí para o dinheiro que você ganha. Eles querem um pai. Sua esposa quer um marido. Seus amigos querem um amigo. Jesus protege a gente.
Ele disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Ele está falando que o bom pastor faz isso. Eu dou para eles isso. Eu protejo eles. Outro pilar importante do homem é nutrir a casa, alimentar a casa. Lembra lá do pasto, da água? Por exemplo, sobre os maridos e as mulheres, Paulo diz em Efésios 5, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama, presta atenção nisso, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, a não ser que esteja maluco, né? Você fala assim, nossa, esse cara quer se matar. Está maluquinho. Mas uma pessoa em condições normais não quer fazer mal para si mesmo, não é? Haja vista a quantidade de homem que tem medo de injeção, não é verdade? Vocês não têm medo, porque eu sei que vocês são corajosos. Mas tem um monte de homem que tem medo, eu já li isso em livros. Porque a gente protege o corpo, não protege o corpo? A gente que... Pera aí, injeção é um negócio tão sério, o cara vai tirar sangue. Tem gente que fica olhando assim e já começa a ficar tonto, né? Ainda mais eu não tenho medo, louvado seja Deus. Mas eu tenho um problema sério. Se você olhar de perto o meu braço, você vai falar, esse cara não tem sangue, porque não dá para ver a veia dele. E toda vez que eu tenho que tirar sangue, né, para exame, qualquer coisa, eu aviso, por favor, entenda uma coisa, minhas veias são escondidas. Não, pode deixar. E fura, e desfura, e fura, e desfura. Um minutinho que eu vou chamar uma pessoa mais experiente. Aí vem outra pessoa mais experiente, vamos tentar o outro braço? Do mesmo jeito, é pior. E fura, e fica fazendo assim, ó, tentando achar a veia. A última vez eu falei, vamos parar, a minha mão tem veia, fura a minha mão. Eu sei que dói mais, não tem problema. Fura a minha mão. Vocês vão ficar fazendo experiência no meu braço aqui. Agora, tem gente que não pode ver uma agulha, não é verdade, querido? Sim ou não? Eu só estou dizendo isso, não é para contar piadinha, é para dizer, a gente se ama, não se ama? Aí Paulo diz, do jeito que você se ama, ame sua esposa, caramba. Cuide dela. Você já parou para pensar quais são as necessidades básicas da minha esposa? E eu não estou falando de comida, nem de bebida, nem de sono, nem de roupa. Quais são as necessidades que ela tem? O que ela precisa para ela se sentir a melhor mulher do mundo? Eu estou numa fase da vida que eu estou sozinho com a minha esposa. Né? Os filhos são grandes, neto, etc. Só estou eu e ela lá em casa. E eu brinco muito com ela, ela brinca comigo e tudo, mas eu fico olhando assim para o olhinho dela às vezes. Poxa, a gente está envelhecendo, pô. Ela olha para mim, não deve ver muita coisa bonita, né? Eu tenho espelho, mas eu sou o mesmo homem que casou com ela. Fiel, leal, cristão, sério, comprometido, que olha para ela, que presta atenção. Eu treinei meu ouvido, eu presto atenção no que as pessoas falam. Tem gente que não presta atenção nunca. Às vezes você fala uma coisa assim, aí, então você vai lá naquele lugar? Ah, vou sim. Aí você vai esperar o cara não vai. Aí você fala, mas você não falou? Eu falei, né? Eu não tenho isso não. Eu levei a sério a palavra de Deus. E levo a sério a palavra de Deus. E a palavra é muito importante. Porque Jesus nutre a gente. Ele disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Se ele faz isso, é isso que eu quero fazer. E é isso que eu quero que vocês conversem no grupo. Em último pilar é o sacrifício. Amor é sacrificial. O pastor cuida da ovelha numa base de sacrifício. Porque do jeito que a ovelha, ele leva a ovelha para o pasto, ele também vai para o mesmo pasto, que não tem banheiro, que não tem a comidinha dele, que não tem nada. Ele está ali com um pãozinho, está ali com alguma coisa embaixo do braço para viver. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, disse Paulo, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quais são os interesses dos seus filhos? Quais são os interesses dos seus netos? Quais são os interesses da sua esposa? Quais são os interesses dos seus amigos? Quais são os interesses dos seus funcionários? Nós temos uma péssima mania de dividir as pessoas por status. Né? Tem gente que entra numa empresa, não cumprimenta ninguém, só cumprimenta os superiores. Passa pelo faxineiro, pela faxineira, pelo homem do café, a mulher do café, sei lá quem for, né? Passa por um, passa por outro, não cumprimenta ninguém, entra com empáfia, parece um pavão. A hora que vê o chefe, oi chefe, como é que vai, chefinho? Como é que vai o senhor? Tudo bem, chefinho? Você sabe como é que chama isso? Chama-se uma pessoa, eu sei, esse é o outro lado. Isso chama-se uma pessoa sem caráter. A gente se sacrifica pelas pessoas porque Jesus se sacrificou por nós. Está errado em cima? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então agora eu tenho 2 perguntinhas para vocês. Vocês vão se reunir em grupo. Quem não puder ficar mais meia horinha, fique à vontade. Só não leve ninguém com você, tá? Fique à vontade, eu não posso ficar, eu tenho compromisso. Está na boa, sem problema, mas não faz festa e não sai gritando e não sai levando ninguém. Vai na boa, Deus te abençoe e volte segunda-feira. Mas se você puder ficar, eu gostaria que vocês se reunissem em grupinho de 4. Por que 4? Porque é um grupo menor, dá para a gente conversar. E eu tenho 2 perguntas para vocês. Murilo, cadê o Murilo? O Murilo já foi pegar os bloquinhos. Nós temos caneta, inclusive, né? Eu mandei no coisa para vocês trazerem caneta, mas a gente tem caneta aí. 2 perguntas. Presta atenção. Primeira pergunta. O que significa na prática conduzir a família para dentro da porta que é Cristo e não para outros caminhos? O que significa na prática conduzir a família para dentro da porta que é Cristo e não para outros caminhos? Gente, o objetivo desse bate-papo não é ninguém dar outro estudo. O estudo já foi dado. É conversar sobre isso, tá certo? E a segunda pergunta, qual área da sua vida desafia, está errado ali, né? Obrigado. Desafia você a espelhar Cristo, conduzir, proteger, nutrir ou sacrificar-se. E por quê? Ok? Vamos fazer isso, mas antes vamos orar. Pai, eu te agradeço muito, Senhor, pela tua vontade, pela tua palavra, por esse tema tão sério. Eu te agradeço pela palavra de Deus que explica tudo para a gente. Eu te agradeço por esses homens, te agradeço por esse momento agora, Senhor, que não é brincadeira, é um momento de fazer autoanálise e de sair daqui, Senhor, com algumas decisões importantes. E eu te peço também por aqueles que pediram oração, Senhor, por essas 2 pessoas que estão no fim da vida. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja graça do Senhor e que no momento em que eles partirem, eles partam em paz. E principalmente, Senhor, conhecendo o Teu amor, porque o Senhor é poderoso para visitar uma pessoa no leito da morte e falar com ela. Ó Deus, guarda o nosso coração, nós não queremos errar, nós não queremos pecar contra Ti, em nome de Jesus. Amém.